Contexto histórico. Jesus Cristo, figura central do cristianismo, viveu aproximadamente no início do primeiro século depois de Cristo, em uma região conhecida como Palestina, parte do Império Romano. O contexto histórico era marcado por uma mistura de influências culturais, políticas e religiosas. 2. Nascimento e infância. Segundo a tradição cristã, Jesus nasceu em Belém, filho de Maria e concebido pelo Espírito Santo. Seu nascimento é celebrado no Natal. Pouco se sabe sobre sua infância, exceto por algumas narrativas encontradas nos Evangelhos. 3. Ministério público. Aos 30 anos, Jesus iniciou seu ministério público. Ele viajou pela Palestina, ensinando sobre o reino de Deus, realizando milagres e atraindo seguidores. Suas mensagens muitas vezes eram centradas em amor, compaixão, justiça e arrependimento. 4. Ensinos e parábolas. Os evangelhos registram diversos ensinamentos de Jesus, muitos dos quais são apresentados por meio de parábolas, histórias curtas com significados espirituais mais profundos. O Sermão da Montanha, por exemplo, contém ensinamentos-chave, incluindo as bem-aventuranças. 5. Milagres e curas. Jesus é creditado com a realização de muitos milagres, incluindo a cura de doentes, a alimentação de multidões com poucos recursos e até mesmo a ressurreição de mortos. Esses milagres eram frequentemente vistos como demonstrações de sua divindade. 6. Confronto com autoridades religiosas e políticas. A popularidade de Jesus atraiu a atenção das autoridades religiosas e romanas. Seus ensinamentos desafiaram as estruturas estabelecidas, resultando em conflitos com fariseus, saduceus e outros líderes religiosos. 7. Última ceia, prisão e crucificação. A última ceia é um evento significativo, onde Jesus compartilhou uma refeição simbólica com seus discípulos. Em seguida, foi preso, julgado e crucificado pelos romanos. A crucificação é um elemento central da teologia cristã, vista como um sacrifício redentor pelos pecados da humanidade. 8. Ressurreição e ascensão. O ápice da narrativa é a ressurreição de Jesus, 3 dias após sua morte. Isso é celebrado na Páscoa. Ele apareceu aos discípulos e seguidores antes de ascender ao céu, segundo relatos bíblicos. 9. Legado e impacto. O legado de Jesus é vasto e duradouro. Ele é reconhecido por cristãos como o Filho de Deus e o Salvador. Seus ensinamentos influenciaram não apenas a teologia cristã, mas também valores éticos e morais em várias culturas. 10. Contexto cultural e político. Jesus viveu em um período marcado por uma complexa interseção de culturas, incluindo a romana, grega e judaica. O domínio romano sobre a Palestina influenciou tanto as condições socioeconômicas quanto as expectativas messiânicas da época. 11. Metodologia de ensino. A pedagogia de Jesus frequentemente envolvia o uso de parábolas, histórias simples baseadas em situações do cotidiano, para transmitir lições profundas. Essa abordagem ressoava com uma audiência variada, permitindo que seus ensinamentos transcendessem barreiras culturais e educacionais. 12. Relação com os discípulos. A relação de Jesus com seus 12 discípulos é central para a sua história. Esses homens, muitos dos quais eram pescadores simples, foram escolhidos para testemunhar seus ensinamentos, milagres e, por fim, sua ressurreição. A traição de Judas Iscariotes e o papel de Pedro são episódios notáveis nesta relação. 13. Abordagem inclusiva. Uma característica distintiva de Jesus era a sua abordagem inclusiva. Ele interagia com pessoas marginalizadas pela sociedade da época, incluindo pecadores, doentes e cobradores de impostos. Isso desafiava as normas sociais e enfatizava a universalidade de sua mensagem. 14. Conflitos teológicos. Os conflitos teológicos entre Jesus e as autoridades religiosas refletiam não apenas diferenças doutrinárias, mas também questões de poder e controle. Sua crítica ao formalismo religioso e a ênfase na relação pessoal com Deus eram elementos disruptivos na tradição judaica. 15. Aspectos controversos.
Alguns dos ensinamentos de Jesus, como a afirmação de ser o Filho de Deus e a única maneira de alcançar a salvação, geraram controvérsias e debates teológicos ao longo dos séculos. Sua identidade divina é um ponto central na teologia cristã. 16. A última semana. A última semana da vida de Jesus, frequentemente chamada de Semana Santa, é um período crucial. A entrada triunfal em Jerusalém, a última ceia e a agonia no jardim do Getsemane são eventos que precedem sua crucificação. 17. A significância da cruz. A crucificação, embora seja um método brutal de execução romana, tornou-se um símbolo central na fé cristã. A teologia cristã afirma que a morte de Jesus na cruz teve um propósito redentor, reconciliando a humanidade com Deus. 18. Influência na arte e cultura. O impacto de Jesus transcende o âmbito religioso. Sua vida e ensinamentos inspiraram inúmeras obras de arte, literatura, música e cinema ao longo dos séculos, tornando-se uma figura culturalmente onipresente. 19. Diversidade de interpretações. As diversas denominações cristãs interpretam a figura de Jesus de maneiras variadas, resultando em uma riqueza de tradições teológicas e práticas litúrgicas. 20. Continuidade da influência. Mesmo após 2 milênios, a influência de Jesus Cristo permanece viva. Seja como uma figura religiosa central ou como um ícone cultural, sua mensagem continua a moldar a vida de bilhões de pessoas em todo o mundo. Conclusão. Jesus Cristo é uma figura complexa, cuja vida e ensinamentos continuam a inspirar milhões de pessoas em todo o mundo. Sua mensagem de amor, perdão e redenção moldou a história e a cultura de maneiras profundas, transcendendo as fronteiras religiosas.